Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 51 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre combustíveis, a nossa parte 2, a continuação do que nós estávamos falando na aula passada. Na aula passada definimos o que são combustíveis, materiais que entram em combustão, que queimam e liberam energia na forma de calor. E nós falamos também sobre o carvão mineral e o petróleo. Uma pequena introdução de como eles são formados, enfim, onde eles são utilizados. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os derivados do petróleo. O petróleo ele pode ser transformado em outros componentes. E quais são esses outros componentes? Nós vamos discutir na nossa aula de hoje. Vamos falar também sobre os biocombustíveis, além de falar sobre o gás hidrogênio como um combustível. O hidrogênio é extremamente inflamável. Nós podemos utilizar esse gás inflamável, altamente inflamável, como uma fonte de combustível. Vamos falar sobre as limitações e ainda os estudos envolvendo essa área dos combustíveis. Os objetivos específicos, então, na nossa aula de hoje são conhecer quais são e como são extraídos os derivados do petróleo, além de identificar a importância das fontes alternativas de combustíveis. Existem algumas fontes alternativas. Nós não precisamos depender exclusivamente do petróleo. Vamos comentar quais são essas outras fontes. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações sobre curiosidades, sobre conceitos, sobre definições dos conteúdos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando vocês forem responder um exercício, quando vocês forem responder uma avaliação ou simplesmente para relembrar o conteúdo, a matéria que nós trabalhamos na aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? Os combustíveis fósseis, os derivados do petróleo. Depois da extração, o petróleo é transportado para refinarias, onde são realizadas a separação e a purificação de seus componentes nas chamadas colunas de fracionamento. Então, nós precisamos refinar o petróleo. Nós geralmente não utilizamos ele de maneira bruta para combustão no dia a dia. Nós precisamos refinar ele, trabalhar com ele de algumas maneiras nas colunas de fracionamento para obter os seus derivados. E os derivados vão ser vários. Temos ali um exemplo da gasolina, do querosene, do óleo diesel, enfim, óleo lubrificante, do asfalto. São vários os derivados do petróleo. Cada um deles apresenta um fim diferente, uma especificação diferente, uma fórmula diferente, mas todos não, mas sua grande maioria podem ser utilizados para combustão. A separação dos componentes do petróleo é feita por meio da destilação fracionada. Essa torre de fracionamento, essa coluna de fracionamento, ela aquece o petróleo bruto numa fornalha e conforme ele está aquecido, ele vai condensando em temperaturas diferentes dentro dessa torre de fracionamento. Ele aqueceu até os 400 graus Celsius e ele vai ficar nessa região. Se ele atingir 170 graus, o vapor formado do petróleo, ele vai condensar nessa região e vai ser separado através de uma mangueirinha, de um tubinho lá. Esse que foi separado a 370 graus Celsius é considerado o óleo lubrificante. Ele reduziu a temperatura até 150 graus. Uma parte daquele vapor do petróleo reduziu a temperatura até 150 graus. Então, aqui nessa parte da coluna de fracionamento, ele vai condensar e vai ser separado na forma de gasolina. Então, o que sair dali vai ser apenas a gasolina. Enfim, e o que precisar de uma temperatura menor ainda para condensar vai ser o gás natural que nós utilizamos nos nossos fornos, nos nossos fogões diariamente. Desse processo são obtidos vários produtos chamados de derivados do petróleo.
com diversas aplicações: a gasolina, querosene, o óleo diesel, óleo lubrificante, gás liquefeito, solventes, graxas, parafina e até mesmo o asfalto. Além de ser usado também para produzir tintas, plásticos, detergentes, borrachas sintéticas e muitos outros produtos. Percebam que uma grande quantidade dos nossos produtos diários dependem dos derivados do petróleo, dependem do petróleo em si. Então, o plástico, principalmente, muitas das nossas materiais que nós temos no nosso dia a dia, dependem do plástico e da borracha sintética. Você vê o cabo de um talher, por exemplo, é de borracha, o cabo de uma panela é de borracha, o plástico estão nas embalagens, nos potes que nós vemos no mercado, no shampoo, enfim, são vários os materiais que nós temos diariamente, que nós utilizamos e consumimos diariamente, que dependem do petróleo. Hoje, os combustíveis fósseis fornecem boa parte da energia para a civilização, possibilitando o desenvolvimento de inúmeras atividades e proporcionando conforto para as pessoas. Então, os combustíveis, eles vão proporcionar o conforto. De que maneira? Você precisa dos combustíveis fósseis, por exemplo, da gasolina, que vem do petróleo, para se locomover no seu carro. Confortável, sem precisar caminhar na chuva ou sem precisar caminhar uma longa distância até o trabalho, da escola. Isso proporciona conforto para as pessoas. O desenvolvimento de inúmeras atividades no nosso dia a dia. Vou jogar bola, mas é lá na outra cidade. Você vai de carro até na outra cidade, ou pega um ônibus, ou vai, enfim, são várias as comodidades, várias as atividades que esses combustíveis fósseis possibilitam no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, porém, existem riscos de incêndio, de queimada, que esses combustíveis provocam, poluição e outros desequilíbrios ecológicos, como o aquecimento global. Então, nem tudo são flores, nem tudo são benefícios trazidos pelos combustíveis fósseis. Quando você queima um combustível fóssil, você vai estar prejudicando o meio ambiente. Pode ocorrer uma queimada descontrolada, queimar uma grande área de floresta? Pode, existe esse risco. Pode ocorrer o derramamento de petróleo no mar e matar uma vasta quantidade de vidas marinhas? Pode também. Então, tem os lados positivos e tem o lado negativo de você utilizar esses combustíveis fósseis. A exploração desse combustível pode ainda causar problemas sociais e políticos, como conflitos por áreas de interesse. Existe apenas uma região do planeta onde o petróleo pode ser explorado. Aquela é uma região que vai ser vista por todos os países do mundo. Todos vão querer ter domínio sobre aquela região. Por quê? Porque ela vai ser muito rentável financeiramente. Porque ele é um produto utilizado diariamente por nós. Nós utilizamos do petróleo ou dos seus derivados diariamente. Então, a pessoa que tiver domínio sobre essas áreas de exploração do petróleo vão ter uma grande fonte de renda a partir dele. Além de contribuir para o aquecimento global com a emissão do gás carbônico, assim como ocorre com o carvão, a queima dos derivados de petróleo pode produzir outros gases que poluem o ar, prejudicando a saúde da população. Você queimar o plástico, você queimar outros óleos, lubrificantes ali, enfim, eles vão liberar outros gases que não apenas o gás carbônico ou o enxofre, mas outros gases que podem ser nocivos, que podem ser tóxicos para nós seres humanos, desenvolvendo doenças, prejudicando a nossa saúde. A queima de derivados do petróleo produz substâncias como o monóxido de carbono, um gás que prejudica o transporte de oxigênio
pelo sangue, além de outras substâncias que irritam os olhos e as vias respiratórias. A queima desses combustíveis também emite gases que participam da formação das chuvas ácidas, como nós já comentamos também nas nossas aulas anteriores. Detalhe para o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é muito perigoso. O monóxido de carbono, geralmente, ele é mais denso que o ar. Então, em uma sala fechada, por exemplo, ou numa garagem fechada, ele tende a ficar baixo. As pessoas que inalam, na parte de baixo da sala, enfim, as pessoas que inalam monóxido de carbono, elas não sentem que estão inalando monóxido de carbono. Ele vai substituindo o oxigênio que estariam nas nossas hemácias por monóxido de carbono, mas monóxido de carbono nós não utilizamos na nossa respiração. Essa substituição, tirando o oxigênio e colocando monóxido de carbono, faz com que o organismo vá ficando dormente. A pessoa desmaia e pode vir a falecer se continuar respirando monóxido de carbono. Por quê? Porque vai faltar oxigenação para o cérebro, vai faltar oxigenação para as suas células realizarem a sua produção de energia. Então, o monóxido de carbono é muito perigoso. Você fazer um fogo dentro da casa, num ambiente fechado, onde não tem uma chaminé, é muito perigoso. Se deixar um carro ligado dentro de uma garagem e ficar por muito tempo lá, pode ser perigoso, porque o monóxido de carbono pode matar. Outro problema é que o petróleo e o carvão mineral levam milhões de anos para se formar, que nós falamos na nossa aula passada, enquanto a sociedade os consome com grande velocidade. Nós precisamos de muito petróleo. Imagine, tanto plástico, tanta borracha, tantos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia que derivam de uma única fonte, mas de um único material, do petróleo. Vai chegar uma hora que ele vai se esgotar. Ele leva milhões de anos para se formar, mas nós consumimos ele muito mais rápido. Portanto, esses recursos correm o risco de acabar, já que não são repostos no mesmo ritmo do seu consumo. Por essa razão, dizemos que o petróleo e o carvão mineral são recursos naturais não renováveis. Outro exemplo de recursos não renováveis são os minérios, como os de ferro, de alumínio, de chumbo, usados na construção civil e na fabricação de diversos produtos, como aparelhos de telefone celular. Os minérios também são uma fonte natural não renovável, são um recurso natural não renovável. Vai chegar um determinado momento em que todas as jazidas desses minérios, de ferro, por exemplo, vão ser consumidas. E você não vai encontrar mais ferro disponível na natureza. Você vai ter que começar um processo de reciclagem do ferro que já foi extraído. Então, você vai reutilizar aquele ferro, reutilizar aquele aço, reutilizar esses minérios para produção novamente. Certo? Então, são recursos naturais não renováveis. Por isso, é cada vez mais importante recorrer às fontes de energia renováveis, que podem ser exploradas por tempo indeterminado, como a energia solar, a energia eólica, a hidroelétrica, das marés, a energia gerada com o aproveitamento dos vegetais. Então, vamos pensar na energia solar. O Sol vai levar alguns bilhões de anos para desaparecer, para causar algum problema para nós, para a Terra. Se nós utilizarmos todos os dias a energia solar, ela ainda vai ser produzida até esses bilhões de anos, até o Sol virar uma gigante vermelha e depois se apagar. Então, nós temos um longo prazo onde a luz solar, a energia solar é produzida continuamente, mas não é aproveitada por nós todos os dias. Algumas regiões aproveitam, mas não todas. Do contrário, nós utilizamos uma fonte de energia que não é renovável no nosso dia a dia, todos os dias. Então, precisamos mudar essa balança, utilizar as fontes de energia renováveis, como a luz do sol, por exemplo, e deixar de utilizar essas fontes de energia não renováveis.
A exploração de fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis é uma medida importante para conter o aumento do efeito estufa e combater a poluição. Além de um determinado momento, esses combustíveis fósseis se esgotarem, o consumo deles auxilia na poluição do nosso planeta, na destruição do planeta, intensificando o efeito estufa, intensificando as poluições, intensificando doenças nas pessoas, enfim, mais um ponto para as fontes de energia renováveis. Na década de 1970, uma intensa alta nos preços internacionais do petróleo impulsionou a busca por outros combustíveis. No Brasil foi criado o Programa Nacional do Álcool, ProAlcool, que financiou o desenvolvimento de tecnologias para a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e de outros de motores capazes de funcionar com esse combustível. Então não adiantava você ter um novo combustível sem ter motores adaptados a esse novo combustível. Foi em 1970, então, que iniciou-se a pesquisa na produção de álcool, combustível que tem uma produção de energia um pouco menor do que a gasolina, mas é de uma fonte renovável. A partir da cana-de-açúcar, você pode plantar cana-de-açúcar todos os anos e você vai ter uma fonte de combustível anual, certo? Tais avanços popularizaram o uso de automóveis movidos a etanol de cana-de-açúcar, considerado menos poluente que os combustíveis fósseis. Então, o etanol ele é considerado menos poluente que os combustíveis fósseis. Por quê? Porque as plantas, a cana-de-açúcar, por exemplo, para o seu desenvolvimento, ela vai consumir parte do gás carbônico da atmosfera. E esse consumo de certa quantidade de gás carbônico da atmosfera vai incorporar nelas, enfim, na fotossíntese, mas esse gás carbônico que ela consumiu, ela vai liberar na queima do etanol. Então é como se fosse um ciclo. Liberou gás carbônico na queima do etanol, uma nova plantação de cana-de-açúcar vai absorver esse gás carbônico, incorporar e, enfim, temos um ciclo a partir daí. Por isso que é considerado menos poluente que os combustíveis fósseis. Atualmente, a crescente preocupação ambiental motiva a busca por combustíveis menos poluentes. Diversas pesquisas procuram viabilizar a substituição dos combustíveis fósseis pelos chamados biocombustíveis, produzidos a partir da matéria orgânica, vegetal ou animal, como o etanol e o biodiesel. Então, etanol, biodiesel produzidos a partir da cana-de-açúcar, do bagaço da cana-de-açúcar, é uma maneira de você reciclar esse material, reaproveitar a energia existente nesse material para armazenar no etanol e depois utilizar na combustão para movimentação de indústrias, enfim, de automóveis de maneira geral. Então, são combustíveis menos poluentes para a atmosfera. Outra alternativa é o gás hidrogênio, cuja combustão produz somente vapor d'água, não produz gás carbônico. A combustão do gás hidrogênio vai liberar apenas vapor de água. O fato de ser um gás altamente explosivo e de não haver fornecimento em grande escala são alguns dos empecilhos que essa tecnologia enfrenta. O gás hidrogênio é o gás, a matéria mais abundante em todo o universo, mas ainda existem limitações, nossas limitações para o seu uso. Um deles, altamente explosivo. Qualquer faísca, todo ele explode e essa explosão libera uma grande quantidade de energia. Então é preocupante nesse ponto. E não haver fornecimento em grande escala. O armazenamento dele ainda é difícil você produzir ele, você transportar ele. Então existem estudos na utilização do gás hidrogênio ainda para ser um substituto do petróleo ou dos combustíveis fósseis, mas está em estudo, está em análise, em pesquisa e possivelmente no futuro nós teremos o gás hidrogênio como uma alternativa aos combustíveis fósseis. Legal?
Pessoal, então foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.